Oi, boa tarde. Eu sou Zeni. Muita gente já me conhece, muita gente não me conhece, mas eu estou aqui para saber como vocês estão, porque eu estou bem, graças a Deus. Mais uma vez estou aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para levar mais uma palavra onde fala do amor de Deus, como é bom amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mesmo diante das dificuldades, a gente está sempre se fortalecendo. Quando a gente busca a Deus, a gente está sempre se levantando, mesmo quando cai. Mas Deus dá força para levantar, não é, meus amigos? Então, agora, nessa tarde, hoje eu escolhi para gravar um vídeo sobre a criação dos filhos. Eu não quero falar dos filhos dos outros, não quero falar nomes, mas eu quero falar da criação que existe, como a gente deve criar os nossos filhos, como devemos criar os nossos filhos no mundo de hoje. Então, eu quero falar um pouquinho sobre como eu fui criada e sobre como eu criei meus filhos. E hoje eu vejo a criação dos meus netos. São gerações diferentes. Mundos diferentes, pessoas diferentes, porque ninguém é igual. Olha, gente, eu fui criada na zona rural, na roça, trabalhando, sol, de sol a chuva, de manhã não tinha o horário de levantar, mas não tinha horário de voltar para a cama. Então, assim, eu fui criada dessa forma, trabalhando. Os meus pais me ensinaram. Agradeço a eles, porque eu não tive o estudo no tempo certo, mas eles me ensinaram muito a amar o próximo, a respeitar. Naquela época, gente, ninguém levantava a voz para o pai, eu mesmo. Assim, a gente era castigado quando merecia. Mas eu agradeço por isso, porque naquela época, quem respondia o pai, falava algo que o pai não gostava, não precisava muito ele ficar debatendo e falando, você não pode fazer isso. Precisava só ele olhar, a gente já sabia que ele não tinha gostado. Ou a mãe da gente não tinha gostado, um dos dois, né? Então, eu fui criada dessa forma, não vou falar dos outros, eu fui criada dessa forma. Respeitando meus pais, mesmo com toda a humildade, a gente não tinha muito, mas o pouco que a gente tinha era, né, o suficiente para viver, alegre, não tinha tristeza, a gente trabalhava na roça, mas a gente vivia mais do feijão, da mandioca, da batata, de tudo que vinha da roça. A gente não tinha salário mínimo, a gente não tinha Bolsa Família, não tinha aposentadoria, era bem pouco. Era uma sandália, dividia para 3, 4 na casa. Se um saía para ir para o rio, o outro ficava esperando aguardando o outro chegar para poder calçar a sandália, porque o sol estava muito quente, era muito quente. E para sair, às vezes não tinha sandália para todo mundo. Então, mas meus pais me criaram, me ensinando a amar, me ensinando a respeitar, me ensinando que a gente pode viver com pouco. Porque a gente hoje dá tudo para os filhos da gente. O que eu não tive, eu fui criada dessa forma. Mas meus filhos já não foram mais, ainda passaram no início da criação dos meus filhos, eles ainda passaram
por um tempo meio escasso, onde não tinha tudo que eles precisavam, né? Eles ainda viveram ainda um tempo assim, até 8 anos de vida, ainda meus 3 filhos, eu tenho 3 filhos. E esses 3 filhos que eu tenho, eles não foram, já foi outra criação, diferente, eles não sofreram igual eu sofri, né? Porque eu dizia assim, eu quero dar para meus filhos o que eu não tive, que é a educação, estudar. Porque quando eu vim estudar, gente, eu já tinha casado. Porque quando eu era na faixa etária de 10 anos, eu ia para a escola 3 meses e eu voltava para casa para ir cuidar dos meus irmãos. Porque minha mãe teve 12 filhos. E eu sou a mais velha. E era quem cuidava dos outros junto com ela. Então, eu não tive a oportunidade de estudar. Aí eu falava para meu professor, eu quero dar para meus filhos tudo aquilo que eu não tive, que é o estudo. Então, gente, aconteceu que eu tive 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Mas foi tanto amor envolvido com o nascimento dos meus filhos, com a criação dos meus filhos, eu não tinha muito para dar em coisas materiais, mas é um amor, era um amor e é um amor tão grande para com os meus filhos, e que eu aprendi a cuidar deles com o pouco. E tudo que eu fazia, eu trabalhava noite e dia, não tinha horário de parar de trabalhar, para dar o melhor para meus filhos. E colocar na escola, coloquei meus filhos na escola. Eu ensinei a meus filhos, a respeitar do jeito que meus pais me ensinaram, eu ensinei, a respeitar o próximo, o irmão, a me respeitar, ter amor, ser cuidadoso um para com o outro. E coloquei meus filhos para estudar. Quem não estudou mais porque não quis, porque eu dei oportunidade. Eu não sou rica, mas tudo que eu fazia era para o estudo deles, para não faltar o caderno, não faltar o material da escola, não faltar merenda na escola. Se eu não tivesse o dinheiro, eu dizia assim, olha, lá na cantina da escola, você pode entregar a merenda deles que eu pago. Quando eles vierem pegar a merenda aqui, pode entregar. Porque tinha merenda às vezes, mas às vezes tinha coisas que eles não gostavam e eu mandava pegar, para me pagar. Então, meus filhos foram criados com muito amor, com muito carinho. E estudaram até o tanto que quiseram estudar. Eu agradeço a Deus que estão todos 3 criados, eu sou vó. Um tem uma menina, o outro tem 2 meninos, dois meninos. A menina tem 2 meninos e o outro, que é o do meio, tem um menino. São 4 netos. Então, eu agradeço muito pela vida dos meus filhos e pela vida dos meus netos, que eu criei com todo carinho. Mas, gente, sabe o que acontece? Que uma mãe é para 100 filhos e 100 filhos não é para uma mãe. Eu lhe digo com certeza. Meus filhos hoje, cada um mora lá no seu cantinho, tem o seu cantinho. São trabalhadores, são inteligentes, não se formaram para médico nem advogado, mas o pouco que eles se estudaram, eles aprenderam a trabalhar. Eles têm a profissão deles, eles trabalham, eles vivem do trabalho deles. E quem não trabalha é porque não quer trabalhar. Mas aprenderam, Aprenderam a trabalhar. Mas eu te digo a vocês, gente, às vezes eu fico pensando, imaginando, onde que eu errei? Eu errei em alguma coisa. Eu acho que eu criei meus filhos mimados demais. Eu criei meus filhos com muito amor e carinho. E quando você tem demais, você abusa.
se abusa. Porque hoje não vou falar quem dos três, quem e nem quem não. Mas quem é, sabe de que eu estou falando, com quem eu estou falando. Na família da gente, são todos irmãos. Os dedos das mãos são irmãos, mas não são igual. Sempre vai, se tiver 12 filhos, vai ter um ou dois que vai ser diferente. Cada um é diferente do outro. E quando são diferentes para o bem, tudo certo. Mas quando são diferentes para o mal, aí o negócio pega. Aí o bicho pega. Aí hoje eu tô aqui, gente, falando um pouco. E até mesmo me desabafando. O quanto é ruim você dar carinho. Porque carinho, amor, você não cobra. Você não vende. Você dá. Amor, você dá de graça, sem cobrar nada. E hoje, às vezes eu me sinto muito só. Muito só. Às vezes eu amanheço o dia e eu ligo. Você tá bem? E eu mando uma mensagem. Você tá bem? Eu pergunto por meus filhos. Todos os dias eu mando uma mensagem para saber como é que eles estão. Porque eu não tenho coragem de passar 2 dias sem saber se meus filhos estão bem ou se não. Mas será que todos eles fazem a mesma coisa? Será que meus filhos, todos eles lembram que eu preciso, já estou às vezes de idade, e preciso de um carinho, preciso saber, eles precisam saber de mim, se eu estou bem ou se não? Será que todos os 3 fazem isso? Não, né? Acho que não. Então, hoje eu estou aqui para falar do filho pródigo, né? Do filho pródigo que está aqui, né? Na Bíblia, em Lucas 11, né? Em Lucas 15 e versos 11, que fala do filho pródigo. Diga que acontece. Que todos os dias está acontecendo. Sabe por quê? Porque acontece comigo, acontece com A, com B, com C, com muita gente por aí. Só que nem todo mundo tem coragem de falar, né? Ou se fala, ninguém vai parar para ouvir a história dos outros. Não é todo mundo que vai ouvir a história dos outros. Mas existe o filho pródigo, que pede tudo para seu pai dá, e ele vai embora, e lá ele acha que é dono do mundo. Lá ele gasta, ele não lembra que existe pai, que a mãe carregou 9 meses na barriga, que a mãe cuidou, que a mãe deu carinho, que a mãe deu estudo, deu educação. E lá ele fica. Lá ele não lembra mais de mãe nem de pai. Esse aí é o filho pródigo. E na Bíblia, o filho voltou. O filho pródigo que está aqui em 15, 11, voltou para casa. E o pai abraçou, fez uma festa, matou, né, um criado, matou um boi, mandou dos criados que viviam ali, mandou que eles matassem, né, um boi. E eles mataram para comemorar a chegada do filho. E ele o abraçou. Ele desprezou o pai, mas o pai não desprezou ele. Quando ele voltou, ele achou uma casa cheia. Então, até o irmão que morava com o pai, que dava todo o carinho, que era quem cuidava do pai, ficou enciumada, porque o pai nunca tinha feito uma festa daquela para ele. E fez justamente para aquele que o abandonou. Porque a vida é assim. A vida é assim. Eu vou sempre fazer uma festa quando o meu filho pródigo voltar. Eu vou fazer uma festa, eu vou abraçar, eu vou perdoar como eu sempre perdoei. Vou sempre estar orando por eles, cada um deles. Vou entregar na mão de Deus para que Deus abençoe, dê um entendimento, sabedoria e o dom de amar. Né? Nem todo mundo tem esse dom. E
também estou aqui para falar. Porque esse filho pródigo, quando ele é um filho pródigo, será que ele consegue passar algo bom pro filho? Quando ele tem os filhos, se ele já é um filho pródigo que abandonou seu pai, será que ele consegue passar um bom ensinamento para seus filhos? Pode passar por a metade. O filho que é má com seu pai, ele não vai ser tão feliz na vida lá na frente. E ele vai passar a mesma amargura que ele passou para os pais, ele vai passar para os filhos. Pode ter certeza. Nem todos vão fazer isso, mas a maioria faz. Sabe por quê? Porque hoje nós vivemos num mundo que a criança, o direito da criança ninguém pode negar. Se você tem 2 filhos, você tem que esquecer de você e cuidar das suas crianças. Cuidar, quando eu falo, não é só dar farinha e o feijão, não. Cuidar das suas crianças é colocar no mundo e ter responsabilidade e saber o que é melhor. Nada e nem ninguém pode tirar o amor de uma mãe para com o filho. Quando a mãe é mãe, ela vai cuidar dos seus filhos. Ela não vai dar só, mas eu dou banho, mas eu dou feijão, eu dou a comida na hora certa, nunca faltou a farinha e o feijão para eles, assim que eu tenho ouvido de alguém falar. Mas a gente não vive só do pão, não. A gente vive, na palavra de Deus diz assim, nem só do pão viverá o homem, sim da palavra de Deus. Pois bem, assim eu falo, não só de pão viverá uma criança. Ele precisa estudar. Como que eu boto 2 crianças no mundo, em pleno século XXI, e eu não coloco eles na escola? Eu não coloco eles para ir para a igreja? Eu não não procuro Deus, porque religião não salva ninguém, nem educa ninguém. O que educa é os pais dentro de casa, né? A escola, que é um direito da criança, a saúde é um direito da criança, né? E do adolescente. E também você ensinar ele no caminho de Deus. Hoje, o mundo que a gente está vivendo de revolta, um mundo de pessoas más, onde as pessoas não têm dó nem piedade, faz a maldade com o irmão e acha que não fez nada. Então, no mundo de cão que a gente está vivendo hoje, a gente tem que buscar Deus. E se a gente não busca Deus, como que a gente vai ensinar os filhos da gente? Olha, eu criei meus filhos na igreja. Eles se batizaram, foram batizados, eles foram crismados, eles conhecem a Deus porque eu ensinei que nós estamos aqui pelo amor de Deus. Mas meus filhos, tem alguém que lembra de levar seu filho para batizar? Tem alguém que lembra que precisa levar o filho para ouvir a palavra de Deus? Será que tem alguém que se preocupa com o bem-estar da criança? Com a saúde, com as vacinas corretas? Será que se preocupa de manter a criança? Porque a criança precisa de liberdade, não tão a liberdade de viver solto na rua. Mas criança precisa participar. Criança precisa de sair, de participar de um aniversário. Criança precisa de participar de um parquezinho, ter liberdade. Criança não pode viver preso, sem ir para a escola, sem ter um amiguinho para brincar. Criança amanhece o dia prisioneiro
olhando para a televisão e anoitece prisioneiro. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Onde as pessoas só pensam em si, onde as pessoas só pensam no seu umbigo e acham, eu estou cuidando bem das minhas crianças. Não. Gente, eu espero que vocês entendam, eu estou falando de mim, tá entendendo? E é só um desabafo de mãe e de vó, porque eu vou sempre bater na mesma tecla. Eu não aceito, mesmo quando alguém achar que eu estou errada, mas eu não aceito. Eu nunca vou aceitar esse tipo de coisa errada. Seja quem for, seja filho, seja neto, seja irmão, fez um tipo de coisa que não agrada a Deus, não vai me agradar. E pode ter certeza, a pessoa que prende, que acha que está com seus filhos presos dentro de casa, sem levar para a escola, sem ensinar as doutrinas da palavra de Deus, ensinar a Bíblia, ensinar o amor de Deus, é levar o filho num parquinho, levar o filho num aniversário, viver com o filho preso dentro de casa, porque ele tem que ser criado dessa forma, porque eu não saio, porque eu tenho que manter eles dessa forma. Não. Não, isso não está certo, e essa palavra minha vai valer para o resto da minha vida. Eu estou gravando, gente, não estou com raiva, mas eu estou fazendo um documentário para que mais tarde meus netos vejam, meus filhos vejam, viu? E estou aqui com amor, amor de mãe, amor de vó, e que dói muito quando você passa amor para as pessoas, quando você dá amor e que em troco você recebe muito desamor, muita falta de respeito para com a pessoa que deu a vida. Então, assim, é só um desabafo de mãe e de vó. Que Deus abençoe meus filhos. Amo demais meus filhos. Que Deus abençoe meus netos. Que Deus proteja onde eles estiverem, porque eles não moram comigo. Tem alguns que eu vejo de 8 em 8, tem outros que eu vejo de 15 em 15, de mês em mês, e tem outros que tem anos que eu não vejo. E que eu passou por as minhas mãos, eu vi nascer, viu? Eu vi nascer e eu cuidei, e eu chorei, e até hoje eu choro, porque eu queria uma vida melhor para meus netos. Mas, infelizmente, hoje, vó não tem palavra, né? Vó, a palavra é da mãe. Quem pariu foi eu. É assim que eu vejo e ouço as pessoas falar. Então, gente, fica aqui o meu apelo, não só para minha família, mas para todas as outras mães que estiver passando, as avós que estiver passando por o que eu estou passando, sem poder dizer nada, sem poder colocar a mão e sem poder opinar em nada, porque hoje as coisas é de outra forma. Você vê ali uma coisa acontecendo que está errado e você tem que fingir que está tudo certo, né? Mas que Deus abençoe cada um que vão ver esse vídeo, que eu sei que tem muitas mães por aí que passa o que eu já passei, que vive o que eu já vivi e continua vivendo. Mesmo achando errado, vai ter que ficar engolindo as coisas erradas. Que Deus possa abençoar essas pessoas que vivem com os filhos presos, prisioneiros dos pais. Filho não pode pagar a maldade do pai. Filho
filho não pode pagar, viver preso, porque eu não saio. Meu filho não tem que pagar as minhas maldades, não. Meus filhos têm que viver na escola. Criança é na escola. Criança é lazer, é liberdade. Não liberdade para andar batendo rua, solto na rua. Mas criança tem que ter o horário de brincar, tem que ter o horário de se alimentar, o horário de tomar banho, o horário de dormir. Criança tem que ter liberdade, sim. Criança não nasceu para viver prisioneiro e atacar uma depressão. Por que criança ataca a depressão? Viu? Ansioso, comendo as unhas, arrancando os cabelos. Ô, gente, é muito duro. É doído para uma avó. Mas que Deus abençoe. Dê um like nesse vídeo. Meu vídeo é um vídeo de desabafo, mas de muito amor, de muito carinho que foi construído através de uma geração onde não volta mais essa geração, né? A geração de amor, de paz, de trabalho, de respeito, de união, de compartilhar. Então, fique com Deus, gente. Dê um like, compartilhe e me siga no YouTube para ver mais vídeo. Minha vida é um livro aberto.